E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Gustavo Simas aqui, e nesse vídeo eu vou fazer a apresentação de um dos trabalhos que eu considero um dos melhores trabalhos acadêmicos que eu já apresentei, que é sobre o Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter, uma obra do Mário de Andrade, lançada em 1928. A gente vai buscar alguns detalhes aqui. Claro que a apresentação não vai tratar só sobre o Macunaíma, mas também sobre o movimento de arte moderna, sobre outros assuntos relacionados também. Então esse trabalho foi apresentado em 2014 para a disciplina de Língua Portuguesa do curso técnico em Eletrônica do Instituto Federal de Santa Catarina, o IPSC, e teve parceria aí no desenvolvimento do Bruno Guarese, Thales Long e Vitor Garcês. Então, algumas informações sobre a apresentação aqui, eu tentei dividir o nome Macunaíma em cada uma das letras, né? E cada uma das letras vai representar um tópico. Então a gente tem seguindo aqui o M, o A, o C, como vocês vão verificar depois. Então, aqui começando em resumo, em termos gerais, a gente pode dizer que o Macunaíma é uma rapsódia de um Odisseu Tupi moderno. Isso quer dizer que o Mário de Andrade, na obra, ele vai ter toda essa odisseia, toda essa aventura de transformação, de mudança do Macunaíma, mas vai trazer bastante características bem consideradas brasileiras, né? Toda essa brasilidade, seja pontos positivos ou pontos negativos também, né? Alguns defeitos. Ele não vai ser um herói perfeito, não vai ser a figura ideal, idolatrada ou utópica, né? Então ele vai trazer também bastante defeitos no Macunaíma, isso que é justamente interessante. O Macunaíma ele tem origem indígena, origem tupi, mas ambientado num mundo moderno, ali no século XX. Então, começando aqui com um M, em Mário de Andrade. O nome completo dele é Mário Raul de Moraes Andrade. E no caso foi uma coincidência que no dia da apresentação, né, 9 de outubro de 2014, foi a comemoração aí de exatos 121 anos do nascimento do Mário de Andrade. Ele nasceu em São Paulo em 9 de outubro de 1893. Então tem essa coincidência de datas do dia do nascimento dele, foi o mesmo dia que eu apresentei lá em 2014 esse trabalho. A morte dele foi em 25 de fevereiro de 1945, também em São Paulo. E aqui a gente tem uma citação relacionada a ele, né? Escritor difícil que há muita gente inquisila. Ele foi um jovem bastante interessado por música, né? Já na adolescência, na juventude dele, era um pianista prodígio, e com esses conhecimentos adquiridos ele acabou se tornando professor de música também, e compôs uma única canção, né? Os estudiosos, o pessoal que acaba avaliando, verificando a obra dele, descobriu, né? Descobre até agora, que ele compôs só uma canção, que é Viola Quebrada. Ele foi pioneiro aí na etnomusicologia, que é um tipo de estudo da música relacionado a etnias, né, relacionado a regionalismos, a cultura. E dentre as profissões exercidas por ele, a gente pode dizer que ele foi romancista, jornalista, musicólogo, folclorista, crítico literário e poeta, mas em específico ele iniciou mais voltado à poesia ali, né? Então iniciando a escrita na poesia aos 24 anos, e aí a gente tem uma pintura dele de 1922 da Anita Malfatti, que era uma das integrantes, artista plástica, envolvida aí na Semana de Arte Moderna. E uma citação dele próprio, a gente tem que ele diz que eu sou 300, sou 350. Ele foi um grande incentivador, um grande entusiasta da cultura brasileira, foi fundador de órgãos artísticos culturais como Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, o IFAM. Claro que ele não fundou sozinho, mas ele foi um dos idealizadores, das pessoas que acabou incentivando a criação e desenvolvimento desses órgãos. Dentre as principais obras dele, a gente pode citar Uma Gota de Sangue em Cada Poema, né, obras de poesia, Pauliceia Desvairada, Escrava que Não é Isauro, e a Magnum Opus ali, tá em negrito até, o Macunaíma, que foi feito em 1928. A gente tem aí um retrato, uma pintura do Mário de Andrade, feita pela Tarsila do Amaral, que também era outra integrante do que a gente vai chamar o Grupo dos Cinco, né, do modernismo. Foi feita em 1922 essa obra. Aqui, então, a gente vai para o próximo tópico, né, o A ali do Macunaíma, arte moderna, que significa que tem bastante relação aí com o modernismo, né? Então, o modernismo ele ia pegar esses conceitos de iconoclastia e antropofagia. Então, analisando os termos, a gente pode dizer que icono é imagem, clastia é destruição e antropo é homem, fagia é comer. Então, todos os artistas do modernismo eles visavam
pegar toda essa cultura que vem, que é importada da Europa aqui no Brasil e degluti-la, né, ter essa degustação, comer essa cultura mesmo de uma forma talvez até mais bruta e visceral e intensa também, e depois regurgitar, depois vomitar como resultado a cultura brasileira. Então eles tentavam resgatar essa identidade nacional e toda essa cultura brasileira justamente para fazer uma criação de identidade própria. E no caso não era esse resgate de identidade, essa criação de identidade não é muito utópico ou muito idealizador como era o romantismo, por exemplo, né, que tinha que trazia só as características positivas. Então, os modernistas vão tentar focar na cultura brasileira, mas também trazendo todas as características, não simplesmente idealizando ou tornando de forma utópica como é acostumada a cultura europeia na visão deles, né? Então, aí a gente tem outra citação que pode resumir, relacionar a cultura modernista, né, que é to be or not to be, that's the question. E a gente tem que a ode ao burguês é igual a ódio ao burguês. Então a gente tem essa ironia, né, em poesias, em sonetos, entre outras obras artísticas que fazem referência à burguesia, à elite, à classe mais alta, que é a maior consumidora de arte europeia na época, como sendo uma crítica, né, um insulto também. E aqui a gente tem essa poesia do Mário de Andrade, né? Eu insulto o português, o burguês níquel, o burguês burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pásano, ó purê de batatas morais. Então a gente tem bastante dessa ação, né, dessa atitude crítica e contrária a tudo que vem de fora, sem ser avaliado e sem ser processado. Então a gente tem aí o cartaz da Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Dentre os integrantes, a gente tem o Mário de Andrade, Oswald de Andrade, que era outro escritor poeta, mas não tinha relação aí direta de parentesco com o Mário de Andrade, né? São só coincidência de nomes. Anita Malfatti, artista plástica. Menotti Del Picchia, também escritor. Graça Aranha e Heitor Villa-Lobos. Então tinha bastante diversificação, né? Um mix, aí, mistura de artes na literatura, na poesia, na música, nas artes plásticas. Eles tentaram organizar toda essa comunidade, todo esse movimento de artistas de diferentes tipos, categorias de arte. A gente tem os manifestos importantes da antropofagia, né, e da arte moderna. A gente tem o Manifesto Pau-Brasil, de 22, que tem uma breve trecho aqui, a poesia Pau-Brasil, ágil e cândida como uma criança. Então, no caso, lá em 1922, eles estavam ainda pensando e organizando toda essa ideia de modernismo, né, o nome antropofagia, né, o conceito de arte antropófaga veio mais no manifesto de 1928, feito pelo Oswald de Andrade, né, também ali envolvido com Mário de Andrade. Então, só a antropofagia nos une socialmente, economicamente e filosoficamente. E aí a gente tem na direita um desenho a lápis da Anita Malfatti, que é sobre o grupo dos cinco, que era esse grupo principal do modernismo, que é o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, a Tarsila do Amaral, a Anita Malfatti e o Menotti Del Picchia. Aí a gente tem uma transição de estilo artístico que a gente pode notar, que no caso o Chapéu Azul, feito pela Tarsila do Amaral em 1922, ainda antes, né, da toda essa ideia de modernismo, tinha bastante traços voltados ali para europeus, né? Tinha bastante da arte clássica, barroca, rococó e também um pouco impressionista em alguns casos, em alguns tipos de arte. E depois, com essa brasilidade, com essa mudança de perspectiva, acabou se tornando aí uma das mais coloridas obras, né? E traços bem mais fortes. A gente pode pode notar a mudança de tonalidade aí na obra A Cuca, à direita, né, que foi feita em 1924, que traz elementos ali brasileiros, né, a figura da Cuca
e bastante verde, vai trazer bastante da natureza também, e esses traços mais fortes, mais bem definidos e alinhados, bem diferente do que era a obra antes da arte moderna. Outra diferença aí que a gente pode dizer, pode notar, no caso da Anita Malfatti, ela já tinha alguns conceitos, alguns traços de brasileirismo na obra dela, né? Como a gente pode ver aí no Tropical de 1917. E uma das obras mais importantes, talvez, a obra artística mais bem avaliada, mais cara também da história da arte nacional, que é o Abaporu, que foi feito em 1928 pela Tarsila do Amaral. E aí a gente tem a capa da edição de 1928, a primeira edição do Macunaíma, obra do Mário de Andrade. Aí no próximo tópico, que é o C de composição. Então, o Macunaíma ele traz bastante linguagem coloquial e também musical. Então, usa bastante de termos indígenas, ali eu botei em excesso, mas no caso não quer dizer que usa demais, né? Ele usa na quantidade necessária. Tem listagem de vários elementos sem pausa na leitura, então ele vai correndo, vai apresentando os elementos sem ter muito foco ali em pausar a leitura ou fazer de um jeito bem definido, bem estruturado. Ele vai falando bem como se fosse uma fala mesmo, um conto. Tem musicalidade oral nos diálogos, né? Como a gente pode ver aí, Zé Prequeté tira bicho do pé para comer com café. Tem bastante rimas na própria música, ele vai tratando essa musicalidade na fala. E tem bastante uso ali de reticências e de exclamações, para denotar a intensidade e as características de atitude, de ação dos personagens, né? Então ele vai trazer as reticências aí para deixar um pensamento oculto, ou uma fala descontinuada, uma interrupção, e exclamações aí para denotar gritos e berros e outros aspectos da fala. Tem diálogos constantes entre os personagens e as falas dos personagens eles vão interrompendo e também completando a narração. Então a gente tem esse trecho da obra que apresenta, que a gente pode mostrar aqui, né? Todos esses vizinhos, e contou para eles que tinha ido caçar na feira do Arouche, e matara 2 mateiros, não eram veados mateiros, não, 2 veados catingueiros que comi com os manos. Então ele tem bastante dessa linguajar coloquial. Ali no caso a gente pode ver que até mesmo em na década de 20, né, em 1928, ele já falava humano em São Paulo. Ainda aí sobre a composição, a gente tem que o tempo ele é um decorrer contínuo na narrativa, né, sem muitos retornos, mas a faixa de tempo, né, o tamanho de tempo ocupado vai depender do capítulo, né, e não todos os capítulos, por exemplo, cada capítulo é um dia, ou cada capítulo tem uma faixa limitada, assim, bem delimitada de tempo, né, tem capítulos que vão correr alguns dias, outros que vão correr talvez algumas horas, então tem esse tempo indefinido. E ele também é cronologicamente indefinido, né? Não tem como a gente situar ele num ano específico, né? Mas ele se passa ali em torno da década de 20. E alguns personagens reais que ele traz de épocas distintas é o João Ramalho, que no caso é do século XVI, o Hércules Florence, que é do século XIX, e o Raul Bopp, que é do século XX, mas é deslocado ali no tempo também. E a outra citação aí relacionada ao modernismo é: antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. A narração do Macunaíma em terceira pessoa, e sendo em primeira pessoa no epílogo, o narrador ele é onisciente, né? E depois o narrador vai ser o personagem. Ele mantém a linguagem dos personagens, né? Ele é bastante sincero na narrativa e às vezes demonstra a própria opinião do narrador, né? Em terceira pessoa, aí o narrador meio distante acaba interferindo e também demonstrando a opinião dele, né? Como a gente pode ver nesse trecho. Macunaíma era desbocado de uma vez, falara uma bocagem muito porca muito. Ainda sobre a composição, a gente tem que a organização de capítulos. Ele tem um arco de história em cada capítulo. O título de cada capítulo vai revelar o tema principal respectivo, né? E geralmente ele inicia o capítulo com no outro dia
Ele então é como se fosse um episódio aí de desenho, ou um episódio que a gente vê hoje em dia aí em várias obras visuais, né? E a gente tem um trecho aqui no capítulo 9, Carta para as Icamiabas, sendo totalmente distinto. Diligentes diz, uns antropóides, monstros, hipocentauros, azulegos e monótonos. A gente tem considerado aí estudiosos do Mário de Andrade que ele fez essa obra em 6 dias de escrita, mas foram derivados de muitos anos de pesquisa, né? Então, o Mário de Andrade ficou por anos aí estudando a linguagem e etnias indígenas e tem influências nos estudos do pesquisador alemão Koch Grünberg. E tem bastante. E toda essa obra do Macunaíma pode ser considerada uma antologia do folclore brasileiro, porque ele vai trazer diversas figuras, diversos elementos folclorísticos brasileiros. Ele traz a união de mitos, de lendas de diversas regiões do país, então não é unicamente de uma região só. E com essa união de culturas, né, ele vai representar o que é o Brasil, né, que é justamente essa diversidade de culturas e religiões indígenas, europeias, católica, né, sul-americana, norte-americana e africana. E tem a criação de ambientes múltiplos, como a gente pode ver nesse trecho que fala: Venceslau Pietro Pietra morava num tejupar maravilhoso, rodeado de mato, no fim da rua Maranhão, olhando para a Noruega do Pacaembu. Próximo tópico, né? N, o nacionalismo. Depois a gente vai voltar. Tem um tópico que acaba pulando, mas a gente volta. Nacionalismo é justamente esse sentimento de valorização e também crítica à pátria, né? A gente não pode simplesmente entoar loas e elegias à nossa nação e ser patriota ao máximo sem a gente ter esse olhar crítico. Então, o brasileiro, o Macunaíma, ele é brasileiro, com corpo de adulto e uma cabeça, né, uma mentalidade de criança, e ele é um estrangeiro, e o estrangeiro seria o provedor de produtos, né, seria o capitalista que provê todos os produtos que a gente consome. Tem bastante dessa crítica, né, às criações nacionais, e a gente tem uma citação ali que a gente pode dizer, que é: do revólver e do relógio, Macunaíma fizeram os brincos das orelhas. Dentre as citações, criações nacionais, que a gente pode dizer aqui, né, do nacionalismo, né, o Guaraná, o truco, o futebol, bicho do café e lagarta rosada, que aparecem na obra, né? O Manap inventou o bicho do café, Jiguê, a lagarta rosada e Macunaíma o futebol. 3 pragas. E esse que o Mário de Andrade vai dizer na obra, que é considerada as 3 pragas do Brasil. Também outras criações, né, o Bumba Meu Boi, Gesto da Banana, o termo Vá Tomar Banho e os feriados. Isso tudo é bem abstrato e bem afora do que é a arte, o estilo rígido, né, sólido, que tinha muito na arte europeia e no pensamento anterior ao modernismo. Então a gente vai trabalhar aqui numa ideia de sensação tropical, sensação um pouco mais abstrata e também brincadeiras, né? É bastante brincalhona essa obra do Macunaíma. Outro trecho aqui: afinal, chegou o domingo, pé de cachimbo, que era dia do cruzeiro, feriado novo inventado para os brasileiros descansarem mais. E aqui a gente tem que o Macunaíma, né, e os personagens acabam viajando por várias partes do Brasil. No caso, não só o Macunaíma, né, outros personagens contam que viajaram para São Paulo, Ceará, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, não só regiões nacionais, mas internacionais também, né? Como Mendoza na Argentina e Capão do Meu Bem na Venezuela. E como toda Odisseia tem que retornar ao lar, a gente retorna para o rio Irariquera. E aí a gente tem uma citação, uma parte de canto que depois foi cantada na adaptação cinematográfica do Glauber Rocha, né? O Macunaíma, que é: Mano, vamos embora para a beira do Arariquera. E aqui, finalmente, desse tópico, a gente tem essa obra da Tarsila da Moral, que é o Batizado de Macunaíma, em 1956. Próximo tópico, vocês viram ali que a gente pulou o A, né, mas a gente vai voltar depois: identidade.
Então a etimologia do nome Macu teoricamente significa mal, Ima, grande, Macunaíma seria o grande mal. Mas outro significado seria aquele que trabalha durante a noite. E aí a gente tem outra citação ali, né? Nome que começa com Ma, tem Macina. Dentre as denominações do Macunaíma, a gente pode citar o herói sem nenhum caráter, que já é o subtítulo da obra, né? Filho do medo da noite, imperador do mato, príncipe fogoso, desinfeliz, preto retinto e herói da nossa gente. Outra citação, né? O brasileiro não tem caráter porque não possui nem civilização própria, nem consciência tradicional. Ele já faz essa crítica aí intensa ao brasileiro. Dentre as características de identidade do Macunaíma, a gente tem que ele é um malandro, né? Então ele vai brincando ali com muitas cunhatãs, que são os personagens lá da região do Arariquara que ele acaba nascendo. Ele é heróico, então ele enfrenta diversos inimigos com coragem. Ambicioso, porque ele tem uma busca incansável aí por uma suposta pedra da sorte. Egoísta, porque ele não quer compartilhar alimento, ele não quer compartilhar outros elementos com as pessoas que estão ao redor dele, amigos. E ele é preguiçoso com o lema "Ai que preguiça", que aí eu fiz uma montagem também da bandeira nacional. Outra denominações que a gente pode dizer aqui, né, que ele era imperador do mato, inconsequente, inconstante, irascível, incontrolável, impassível, imprevisível, inútil, invejoso, ignorante e um ícone. Aqui a gente tem que a Poça de São Tomé, né, que é o começo da obra, teve a formação das raças, primeiro sendo branco, que era o Macunaíma jovem, depois, segundo, mestiço, que era o Jiguê adulto, e terceiro, negro, o Manape velho. Então a gente tem aí um print, né, um screenshot do filme Macunaíma, que tem o Manape, o Macunaíma e o Jiguê. Manape era feiticeiro, o Jiguê era muito bobo. E tem relações com astronomia também, o Macunaíma, né? Nascimento, terra, morte e céu, como a gente pode ver aí alguns diagramas de nascimento, morte e terra, e também de outras relações indígenas. A etimologia do nome Piaimã, que era o inimigo, né, o antagonista, gigante comedor de gente, mas tem outras denominações que a gente pode dizer que é pé grande, pés trovejantes, pele verde, peixe da serra, sem coração, ou buscador, formador do caminho ou ver o futuro. Então a gente tem que o Piaimã, que é esse antagonista que tem um screenshot aí no lado na tela, ele pode ter diversas denominações dependendo da perspectiva que a gente toma, né, de análise etimológica da palavra. Outra citação aí do livro, né? Outra citação aí do livro, né, que é "Dá peixe pra mim, seu yes", que ele já faz essa brincadeira com o nome estrangeiro ali, não sabendo o nome do senhor, né, da pessoa, ele trata o senhor como yes. Aí, voltando no A, a gente tem o A de antítese e tem justamente esse trabalho de dicotomia entre personalidades, né? O Macunaíma, ele é um herói, né, brasileiro, índio, nativo, e o Venceslau Pietro Petra, que é o Piaimã, que é o gigante comedor de gente, é o vilão, né? E ele enquanto o Macunaíma é um brasileiro, o Venceslau ele vai ser um burguês paulista, descendente de americano e italiano, né? Então ele vai ser essa figura do estrangeiro. E tem uma citação ali que diz que não vinha ao mundo para ser pedra, já relacionando ao Petra, né? O Pietro Petra, que significa pedra em italiano. Tem as diferenças linguísticas, né? No Macunaíma vai ter essa linguagem coloquial, que é predominante durante todo o livro, e a linguagem formal, que vai ser, por exemplo, ali principalmente no capítulo 9, né, no Carta para as Icamiabas. Muitas frases célebres dos filósofos e os testículos da Bíblia é outra citação que a gente traz aí do livro. E tem bastante desses contrastes ambientais, né? Tem a natureza, o interior, a tribo, sendo um ambiente pacífico versus a civilização, né? O litoral, a cidade sendo um caos.
por conta da industrialização e entre outros aspectos contra a natureza. A gente tem também que o Mário de Andrade, na obra do Macunaíma, ele tem essa visão um pouco ambiental, da visão crítica ambiental. Contrastes sociais, classe baixa sendo os resignados, né, o proletariado, contra a burguesia dos empresários e do proletário. Na boa cidade de São Paulo, a maior do universo, no dizer de seus prolixos habitantes. E também tem a diferença entre o homem e a máquina. Tem um trecho que a gente traz aqui. Eram máquinas e tudo na cidade era só máquina. O herói, aprendendo calado, de vez em quando estremecia, voltava a ficar imóvel, escutando, assuntando, maquinando numa cisma assombrada. A máquina era que matava os homens, porém, os homens é que mandavam na máquina. De que toda essa embrulhada o pensamento dele sacou bem clarinha uma luz. Os homens é que eram máquinas e as máquinas é que eram homens. Macunaíma deu uma grande gargalhada. Então, por conta dessa dicotomia, dessa distinção entre homem e máquina, tem também a crítica um pouco ludista, né? Que o Macunaíma acaba achando engraçado. Na verdade, ele acha várias coisas engraçadas, né? Aqui, outro tópico com a letra A, que é a adaptação. A adaptação do Macunaíma foi feita, tinha dito que era o Glauber Rocha, mas não é, o Joaquim Pedro de Andrade. Foi feita em 1969, tendo uma restauração aí em 2K, né, com qualidade 2K em 2004. Dentro do elenco tem o Paulo José, Milton Gonçalves e o Grande Otelo, sendo o Macunaíma. Na verdade, esses três são... O Paulo José também faz um Macunaíma adulto, né? Em arte, escola igual a imbecilidade de muitos para a vaidade de um só. E aí na direita a gente tem o cartaz da obra Macunaíma, do filme, né? Dentre as premiações que o filme recebeu 4 troféus Candango, que é o Festival de Brasília, como melhor ator por Grande Otelo, melhor ator coadjuvante por Jardel Filho, melhor roteiro, melhor cenografia e figurinos, e o troféu Mar del Plata na Argentina como melhor filme. Não devemos servir de exemplo a ninguém, mas podemos servir de lição. E voltando ali, né, no M, o tópico com a letra M, o movimento, né, os influenciados e os resultados do modernismo. Outra citação, né, o medo da origem é o mal. Ali está escrito errado, né, dá, mas é DA sem acento. Mas pode ser também uma citação poética. Então, dentre os influenciados, os mais influenciados pelos modernistas, a gente tem o tropicalismo, né, que é um tipo de modernismo musical, tendo como marco o lançamento do disco Tropicalia ou Panis et Circenses, em 1968. Ele é um disco psicodélico brasileiro, tem críticas aí não são subliminares, né? São bastante diretas em alguns casos, contra a ditadura. E já traz toda essa ideia de modernidade voltado também à antropofagia e à criação de uma identidade brasileira, como a gente vê aí na capa todos os integrantes do tropicalismo. E outra citação, que no caso não é dos tropicalistas, mas é do Chico Science, que é modernizar o passado é uma evolução musical. Os conceitos modernistas que traz no tropicalismo ali é a mistura de elementos e instrumentos, ter uma nova estética de linguagem, ter uma identidade nacional, uma atitude crítica com o que vem de fora e com a gente mesmo, ter uma autocrítica, e trazer essa história de colonização e revolução industrial que eles trazem nas músicas do tropicalismo. A gente tem aí essa comparação, né, que o grupo modernista, que era no caso o grupo dos 5, mas no caso nessa foto tem mais do que 5, que são todos os envolvidos na Semana de Arte Moderna, e o grupo tropicalista, tendo aí o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, os Mutantes, e entre outros, né? Inclusive na foto tem ali o Jorge Benjor, né? Agora sim, ali a gente tem mais outra comparação, né, do grupo dos modernistas, já envolvendo o grupo dos 5 e o grupo tropicalista na foto do álbum. E as influências também do tropicalismo, né, eles têm influência com o concretismo, né, poesia concreta do Augusto de Campos e do Haroldo de Campos, que são irmãos, a poesia social, da poesia
praxis da marginália, né, poesia marginal, e do cinema novo, que tem já o Joaquim Pedro de Andrade, que é o diretor de Macunaíma, né, o Galber Rocha, entre outros autores, né, Torquato Neto e vários outros autores, e poetas e artistas na época. E aqui a gente tem algumas obras relacionadas, né, a toda essa ideia influenciada pelo modernismo, tendo Macunaíma no centro. A gente tem o Rei da Vela, do Oswald de Andrade, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, Pirotécnico de Zacarias, do Murilo Rubião, e Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. E o M, que também estava na palavra Macunaíma, pode ser o tópico de mudança, né? E aí uma frase de uma música do álbum Tropicália, Pindorama, País do Futuro. Pindorama era uma denominação antiga do Brasil, né? E aí finalmente a gente tem todas as partes dos tópicos, que daí trata de cada um dos tópicos apresentados nessa apresentação. Então essa foi a apresentação, espero que tenham gostado. No caso, tem outras influências do modernismo, como eu falei ali no Chico Science, né, o Mangue Beat, e a gente continua tendo várias influências do modernismo e depois do tropicalismo na arte moderna, na arte contemporânea, né, pós-contemporânea também, atual. E estou trazendo outras apresentações acadêmicas aí no canal. Se vocês quiserem verificar depois, vai ficar aí no final do vídeo. Espero que tenham curtido. Até mais. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só deixar nos comentários. E valeu!